quando um título é pós-fixado e quando você deve investir nele? É exatamente sobre isso que falarei hoje para você. Um título ele é pós-fixado quando ele está atrelado à taxa Selic ou ao CDI. A taxa Selic ela é a taxa básica de juros da nossa economia e o título do governo, conhecido como Tesouro Selic, ele é atrelado a ela. Já o CDI é uma taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre eles e é uma taxa muito próxima à taxa Selic. Na prática, você pode considerar que essas duas taxas são praticamente a mesma coisa. Então, resumindo, quando você for investir num produto de banco que seja pós-fixado, você irá investir num produto atrelado ao CDI, sendo o mais famoso o CDB, que pode estar rendendo 100% do CDI, 110% do CDI ou até mais do que 200% do CDI. Existem várias taxas de CDBs no mercado atreladas ao CDI. Quando você for escolher um título do governo que seja pós-fixado, então será o Tesouro Selic, que é o título atrelado diretamente à taxa Selic. Diferente de um título pré-fixado, em que você fixa o valor da taxa, por exemplo, um CDB que renda 9% ao ano, ou um tesouro pré-fixado que renda 12% ao ano. Esse valor ele não muda nunca com a variação da taxa Selic. Nos títulos do banco ou do tesouro que são pós-fixados, eles acompanham a variação da taxa Selic. Ou seja, se a taxa Selic diminui, a sua rentabilidade irá diminuir. Se a taxa Selic aumentar, você terá um aumento na sua rentabilidade. Como no Brasil a taxa Selic é sempre um valor positivo, os investimentos pós-fixados sempre vão render um valor positivo. Por isso que se fala que os investimentos que são pós-fixados são os mais seguros da nossa economia. Esse tipo de investimento não sofre marcação ao mercado como nos investimentos pré-fixados. Se a inflação aumentar, o máximo que irá acontecer é o Banco Central aumentar a taxa de juros para tentar conter a inflação. E isso irá ocasionar um aumento na sua rentabilidade. Em épocas que a taxa Selic está mais baixa, você terá um rendimento pequeno. Já quando a taxa Selic subir, os seus títulos pós-fixados irão render cada vez mais. Então, se você não tem muita noção para que patamar irá a taxa Selic, se você não sabe para onde vai a inflação, se você não sabe de nada e se não faz ideia se está num bom momento de se investir num pré-fixado, então opte pelo pós-fixado, porque nesses investimentos você não perderá dinheiro por estar atrelado diretamente às movimentações da taxa Selic. Esses tipos de investimentos, eles são sempre indicados para sua reserva de emergência, por serem considerados os mais seguros. Afinal de contas, a reserva de emergência tem que estar investida em locais que não temos riscos de perder dinheiro e que também tenha liquidez. Os títulos do governo, eles são os mais seguros da nossa economia e além de terem segurança, eles têm a liquidez, porque você consegue resgatar o valor investido no mesmo dia que solicitar o resgate. O Tesouro Selic é um dos títulos mais usados na reserva de emergência, porque é um dos títulos do Tesouro Direto que não sofrem a marcação ao mercado, ou seja, não tem rentabilidade negativa caso você precise de resgatar o dinheiro a qualquer momento. Na verdade, eles até podem sofrer uma leve marcação ao mercado, porque se você reparar ao entrar no site do Tesouro Direto e for comprar um título do Tesouro Selic, você verá que o rendimento desse título será Selic mais 0,15%, por exemplo. Essa pequena taxa de 0,15% é um ágio ou deságio do título, que tem a ver com as condições de oferta e demanda do papel. Não tem nada a ver com a taxa de mercado. Por exemplo, se o Tesouro decidir vender muito esse título do Tesouro Selic, então ele precisa pagar um pouco mais para torná-lo atrativo. Nesse caso, essa taxa de 0,15% terá que subir. A variação dessa taxa pode dar um efeito de marcação ao mercado, mas é algo muito pequeno comparado a um título pré-fixado. E isso que eu acabei de explicar aconteceu na pandemia em 2020, quando o governo teve que emitir muito mais título para financiar o Corona Voucher. Como o governo precisava emitir mais títulos do Tesouro Selic, eles tiveram que pagar mais taxa, chegando a valer 0,4%. A taxa do Tesouro Selic antes da pandemia estava em Selic mais 0,02%. Essa variação da taxa do Tesouro Selic fez com que algumas pessoas tivessem
prejuízo. E isso acabou assustando um pouco, principalmente aqueles que achavam que nunca perderiam dinheiro no Tesouro Selic. Mas essa variação é muito pequena e ela se normaliza rapidamente. Agora, se você não quer sofrer nenhum efeito de marcação ao mercado, mesmo que seja pequeno como o Tesouro Selic, então eu recomendo optar por um CDB que seja de liquidez diária pós-fixado, porque os títulos de banco não sofrem com essa marcação ao mercado. Os CDBs de liquidez diária que rendam pelo menos 100% do CDI também são excelentes oportunidades para você investir a sua reserva de emergência. Mas lembre-se sempre de analisar a saúde da instituição financeira que você irá investir o seu dinheiro. Ficou claro sobre os títulos pós-fixados e quando você deve investir neles? Qualquer dúvida que você tiver, pode colocar nos comentários que terei o maior prazer de tentar te ajudar. Um beijo e até mais!